Então, na sequência daquilo que nós vimos na semana passada, o Salmo 127, nós vamos meditar no Salmo 128, mas ainda com aquela imagem de peregrinação. Lembra que nós falamos semana passada que o Salmo 127, assim também como o Salmo 128, está dentro daquele contexto de salmos de peregrinação. Isto é, quando os judeus, indo cumprir a lei mosaica, iam no mínimo 3 vezes ao ano para celebrar as festas bíblicas. E eles iam subindo, ascendendo a Jerusalém, porque Jerusalém está no alto, e iam cantando canções. E o Salmo 127, assim como o 128, era uma dessas canções. Sempre com foco que o peregrino, até chegar em Jerusalém, tinha muitos desafios. Desafios até de vida, desafios que poderiam ceifar a sua vida. Eram intempéries, eram bestas feras, eram doenças, tudo poderiam vir contra a vida desse peregrino. E o paralelo que nós fazemos é que nós também somos peregrinos. Somos homens e mulheres que estamos vivendo aqui nessa terra de uma forma transitória. Nós sabemos que a nossa morada eterna é os céus. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos estar nessa peregrinação, nós vamos estar ascendendo, nós vamos estar subindo, até chegarmos um dia na Nova Jerusalém. Então, meus irmãos, esse Salmo 128, ele está totalmente direcionado às famílias. Logo em suas primeiras palavras, o salmista ele vai nos conduzir a uma compreensão. E essa compreensão é de uma família feliz. Coloca o texto, versículo 1 para mim, ele diz o seguinte: feliz é o homem. Então, para que haja essa felicidade familiar, o salmista ele vai nos trazer algumas orientações. Só, meus irmãos, que uma coisa que nós precisamos entender, conforme eu falei na semana passada. Eu fiquei muito feliz, eu não sei se você prestou atenção, mas teve um adolescente semana passada que prestou atenção. Segunda-feira nós estávamos sentados à mesa de irmãos tão queridos nossos, e o adolescente estava dizendo para mim: o pastor disse que não existe família feliz, não existe família perfeita, mas existe família feliz. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Aonde está a felicidade das famílias? E esse texto, de uma forma clara, ele vai nos apontar como nós podemos ser felizes. Mas felicidade não é ausência de problemas. Felicidade não é ausência de tribulações. Porque vai existir estações da nossa vida, estações da nossa família, que nós vamos ter dias difíceis, que nós vamos ter dilemas, que nós não vamos ter respostas. Mas felicidade não é ausência de problema. Mas felicidade está relacionado à presença de Cristo em nossa vida. Felicidade está relacionado à presença de Cristo em nossa família. Ou seja, podemos ter doenças, podemos ter aflições, podemos ter medo, podemos ter tribulações, mas quando Cristo está conosco, existe sim alegria, existe sim a paz. Então nunca vamos pensar nessa perfeição enquanto estivermos aqui na terra, porque você não vai ter perfeições. Se alguma igreja prega isso para você, ele está te vendendo algo, nem está te falando do evangelho, está te vendendo algo totalmente equivocado, totalmente enganatório. Então precisamos compreender que felicidade na família não é ausência de problemas. Felicidade em nossa casa não quer dizer que está tudo bem. Não, felicidade na nossa casa é quando nós temos a certeza que Cristo está presente, que Cristo faz parte do contexto da nossa família. E nessa jornada do Salmo 128, nós seremos conduzidos a saber que maiores que sejam os problemas e as tribulações que enfrentamos em nossa família, em nosso lar, nós podemos encontrar descanso, estabilidade e paz, porque quando a nossa família está firmada em Cristo, nós não seremos abalados. O versículo 1 e 2 vai nos falar o seguinte, e eu dei um título para esses 2 versículos: a felicidade é temer ao Senhor
e andar em seus caminhos. Não esqueça isso, que a felicidade não está relacionada àquilo que você comprou nesse ano, o carro que você desejou familiarmente comprar, a casa, a reforma, o móvel, a geladeira, a televisão. Não, isso não é felicidade. Isso pode ser até uma euforia, uma alegria, mas biblicamente felicidade familiar não é isso. Felicidade familiar não é quando você se forma, quando um filho teu alcança alguma coisa. Ok, sim, isso faz parte, mas não está relacionado às coisas transitórias dessa terra. Felicidade familiar é temer o Senhor e andar em seus caminhos. Ontem eu vi um irmão e perguntei para ele: como é que você está? Tudo bem? Aí o pastor já deu uma de pastor: como estão os filhos? Estão tudo bem? Eu falei: não está bem. Se eles estão longe dos caminhos do Senhor, não está tudo bem. Então nós precisamos compreender isso. Nós precisamos ter essa certeza na nossa vida. A felicidade você até pode ter de ter uma TV 60, 80, 90 polegadas que você comprou, mas não vai durar para sempre. Logo, logo você vai querer uma de 100. Não está no carro que você comprou, logo, logo você vai querer um outro. Meu sonho era comprar uma SUV, logo, logo você vai querer ter um caminhão. Porque você, meu irmão, é um ser insaciável. Então, por isso que a nossa felicidade familiar não está relacionada, não está atrelado nessas coisas. O texto vai nos ensinar aonde está a verdadeira felicidade. E a felicidade, primeiro ele vai dizer que está em temer ao Senhor. E o livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se a minha felicidade e a felicidade da minha família está em temer ao Senhor, o que nós precisamos compreender antes de tudo? O que é temer o Senhor? Primeiro, temer ao Senhor não está relacionado a ter medo do Senhor. Não é deixar de fazer as coisas porque você tem medo do Senhor. Muitos pensam que temor está relacionado a eu olhar para um ser grande e poderoso que criou todas as coisas e ter medo dele. Eu não vou pecar porque eu tenho medo dele. Eu não vou fazer determinadas coisas porque eu tenho medo do Senhor. Temor do Senhor não está relacionado a você ter medo. Mas temer ao Senhor significa ter reverência, ter respeito profundo e submissão voluntária à sua vontade. Temer ao Senhor significa eu ser reverente nos meus caminhos. Eu entender que Deus está ali, ter profundo respeito por quem Deus é. Ter profundo respeito à sua grandeza e à sua santidade e viver uma vida de submissão voluntária a Ele. Então, temer ao Senhor está ligado a compreender verdadeiramente quem Deus é. Meus irmãos, se vocês como família compreenderem verdadeiramente quem Deus é, nós vamos nos relacionar com Deus de maneira coerente, conforme a sua santidade. Se o temor do Senhor estiver dentro da minha casa, eu vou cuidar com as coisas que eu ouço, eu vou cuidar com as coisas que eu vejo, eu vou cuidar com as coisas que eu falo. Porque eu e a minha casa estamos aprendendo que temer ao Senhor é nós termos reverência à sua santidade, saber que Deus está presente, cuidar com aquilo que nós estamos fazendo, não porque nós estamos com medo, mas porque nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. E quando nós trazemos esse princípio de Deus para os nossos lares, nós vamos ter relacionamentos mais saudáveis. O homem e a mulher vão se respeitar mais. Os filhos vão respeitar os pais. É nós andarmos a nossa vida em verdadeira consciência sobre quem é Deus. E Deus faz parte da minha casa e Deus faz parte da minha família. Meus irmãos, e quando nós entendemos quem é Deus, nós sabemos nos relacionar com Ele.
homem que teme ao Senhor é sábio, porque ele sabe andar em reverência na presença de Deus. E o versículo continua dizendo, coloca lá o versículo 1 do Salmo 128, que a felicidade também é andar nos caminhos do Senhor. Então a felicidade está relacionada a eu temer ao Senhor. A minha casa temer ao Senhor, andar em reverência a Ele. Eu saber que o divino está se relacionando comigo todos os dias dentro da minha casa, está sentando comigo ao redor da mesa. E também a felicidade está em nós andarmos no caminho do Senhor. Ou seja, entendermos a direção que Deus quer para a nossa vida. Em nossa jornada, meus irmãos, individual como familiar, existe um caminho, um destino traçado por Deus. E que destino é esse? Que caminho é esse? Qual é o tamanho desse caminho? Qual é a proporção desse caminho? Esse caminho nos leva a um destino. Caminho sempre leva a um destino. E o meu Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita. Aqui é o destino. Pois a larga é a porta e amplo que o caminho que leva à perdição. Então, o caminho que nós precisamos andar não é o largo e nem a porta larga que nós devemos andar. Muitos andam assim familiarmente, porque não temem o Senhor, porque não têm reverência pelo Senhor, porque não cuidam das coisas de Deus dentro da sua casa. Por isso que não existe felicidade na família, por isso que existe desrespeito, por isso que existe brigas, por isso que existe muitas coisas. Quem já foi aconselhado comigo como casal, e por mim e pela minha esposa, vai escutar esse conselho. Nós sentamos, o casal na nossa frente, eles começam, porque ele fez isso, porque ele fez aquele outro, é porque ele não faz isso, é porque a toalha fica em cima da cama, é porque ele não me deu bom dia, não, e ela também não deixou queimar o feijão e tal coisa. Eu falei, é? Eu falo assim, aonde está o problema? Cadê o problema? Alguém traiu alguém aqui, aconteceu alguma coisa assim, aonde está o problema? E eu falo a seguinte coisa: vocês precisam decidir ser felizes. O problema é que vocês estão achando problema demais. Vocês precisam ser felizes. E se eu não complementei a frase para você, que eu já falei isso, muitos casais que estão aqui, eu recebi a revelação de Deus ontem. Como eu faço para ser feliz? A resposta está em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Muitos caminhos são largos, muitos caminhos nos levam para fora da direção, para fora do destino. Muitos pecados podem entrar dentro do contexto familiar, mas nós não podemos permitir. Nós precisamos compreender que o caminho que as Escrituras Sagradas nos falam, nos ensinam, não é o caminho largo, não é o caminho que tudo pode, mas é o caminho que é estreito, o caminho que nós precisamos cuidar com as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa, com as coisas que estão acontecendo com os nossos filhos. Está todo mundo me entendendo? A felicidade está em andar no caminho do Senhor. E quem é o caminho, meu irmão? Veja que interessante. Provérbios fala que nós devemos ensinar no caminho. E o Novo Testamento vai dizer quem é o caminho. Quem é o no. Porque Jesus diz, João 14:6, eu sou o caminho. Andar no caminho é andar em Jesus. Andar no caminho é andar em Cristo. Andar no caminho é compreender as palavras do Senhor. É viver aquilo que o Senhor ensinou. Desse primeiro versículo nós entendemos então que a felicidade está em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos.
E nós vamos ver que o versículo 2 vai falar já sobre os benefícios, sobre os resultados daqueles que vivem no temor do Senhor e no caminho do Senhor. O texto diz o seguinte: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Meu irmão, eu quero dizer para você mais uma vez, que o trabalho é uma bênção. Você já parou para prestar atenção que antes de Deus dar uma família para Adão, Ele deu um trabalho? Dê nome a todos os animais. Se não, hipoteticamente, isso não iria acontecer, porque já era plano do Senhor salvar a humanidade antes da fundação do mundo. Se o homem não pecasse, ele continuaria trabalhando, mas só que de uma forma mais leve. O peso do trabalho está relacionado ao suor, está relacionado à dificuldade. Trabalho é uma bênção, porque aqueles que trabalham comem do fruto do seu trabalho, e é próspero. O texto nos diz que o trabalho, ele traz dignidade ao homem, pois se nós não trabalhamos, nós não nos sustentamos. Tanto é que o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, viu alguns irmãos que estavam encostados nos outros. Ele diz: quem não trabalha não come. Então nós precisamos todos os dias levantar e dizer: Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Se você não gosta do que você faz, procure algo que você goste de fazer, mas não tenha mais o trabalho como um peso na sua vida, porque você está pecando contra o Senhor, está pecando contra a sua casa. Nós precisamos, a partir de hoje, enxergar o trabalho como uma dádiva de Deus, pois ele gera fruto, o alimento para a nossa casa e a condição para o cuidado da nossa família. Precisamos mudar essa mentalidade maligna e agradecermos a Deus porque Ele tem nos dado um trabalho. Por fim, quando a Bíblia afirma que o homem será feliz e próspero, precisamos entender qual é o princípio de prosperidade. Olha para mim, prosperidade bíblica não está relacionada a ter muito dinheiro, mas viver sem falta de nada. Não está relacionado a ter muito dinheiro, mas está relacionado a não ter falta de nada. Prosperidade bíblica está relacionado a contentamento. Eu não estou dizendo que você tem que se estagnar na vida, não. Mas em cada etapa, em cada momento que Deus tem te dado alguma coisa, você é satisfeito, você é pleno. Ah, se o Senhor acrescentar por causa do fruto do meu trabalho, glória a Deus. Mas aquilo que eu estou vivendo no meu momento, eu estou plenamente satisfeito. Se o Senhor me der forças e aquilo não vai atrapalhar a minha família, não vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus, e eu conseguir mais, glória a Deus por isso. Mas a prosperidade do homem, a felicidade do homem está relacionada a ser contente, a ter contentamento com aquilo que Deus te deu por causa do fruto do seu trabalho. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11, mostra-nos isso. Quando ele diz: por isso que você tem que aprender alguns contextos, cuidar com muita coisinha que tem por fora. Aprendi a adaptar-me a toda ou qualquer circunstância. O apóstolo Paulo está dizendo sobre contentamento. Vá para o versículo a seguir. Coloca no versículo. Vai no 13. O contexto da palavra, tudo posso naquele que me fortalece, está relacionado a isso. Não está dizendo que você tem superpoderes. Ah, eu vou conquistar tal coisa porque eu tudo posso naquele que me fortalece.
eu tenho superpoderes. Não. Paulo está dizendo que mesmo quando ele estava fraco, não tendo nada, tendo pouca coisa, tudo ele podia naquele que fortalecia a vida dele. Está falando sobre sustentação de Deus sobre ele. Então é isso que nós precisamos compreender. Que ter a prosperidade, conforme a palavra de Deus nos fala, é poder todas as coisas, porque Cristo nos fortalece. É termos a alma satisfeita. É termos a alma contente. É termos a alma em paz. Versículo 3 fala sobre algo muito importante, que eu considero desde o início do meu casamento muito importante. Eu não sei se essa é a palavra, se é um exagero, mas não sei se é um lugar sagrado, mas é um lugar muito importante. Nós precisamos compreender que a mesa é um lugar de felicidade e comunhão. O versículo 3 vai dizer o seguinte: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Nesse versículo, o salmista apresenta a esposa ou a mãe como um ponto de equilíbrio no lar. Todo mundo aqui é filho. Ninguém nasceu da cegonha. Quando você se machucava, você ia para onde? Você ia para o pai ou não? Para a mãe. Geralmente é para a mãe, né? O pai chega e diz, tá bom, vai lá para tua mãe. É assim, né? Ai, aqui tá bom, vai lá para tua mãe que ela vai te ajudar. A mulher é um ponto de equilíbrio. A esposa, a mãe, dentro de uma casa é um ponto de equilíbrio. É aquela que coopera para a paz e para a alegria da família. Tanto é que a figura videira na família está relacionada sempre à alegria. Né? Por causa do fruto da videira, do vinho, sempre estará relacionada à alegria. Então ele diz que a mulher traz alegria para o lar. Ela traz harmonia. Quando o irmão briga com o outro, ela vai lá e coloca os dois de castigo, um virado para a cara do outro. Tu não vai sair daqui até tu dar um beijo no teu irmão. Daí tu fica de frente assim, né? Beija. E a mãe fica, até vocês não derem um beijo um no outro, vocês não saem daqui. Ela traz essa harmonia. Ela traz alegria. Uma esposa e uma mãe próxima do Senhor transmite essa alegria que a família necessita. Mas, por outro lado, preste atenção. Existe o lado negro, o lado tenebroso. Porque se a esposa ela não é alegria, ela também pode ser a destruição do seu lar. Porque o texto vai nos advertir que uma mulher insensata, ela pode destruir a sua casa. Então nós precisamos sim honrar a mulher, ver as nossas esposas, ver as mães, como esse ponto de equilíbrio, ponto de harmonia, o ponto que vai nos levar para esse lugar de comunhão, para esse lugar da mesa. Depois ele traz uma outra analogia, a mulher é como uma oliveira. Por que oliveira? Oliveiras são árvores centenárias, as oliveiras nunca morrem, elas só vão crescendo, cada vez mais crescendo para os lados. Você vai ver grandes oliveiras milenares, cada vez mais grossas, os troncos grossos. Quando diz que a mãe, a esposa é uma oliveira, está falando sobre a vitalidade, né? Algumas vezes a minha mãe, quando nós morávamos em Santa Catarina, ela viajava, poucas vezes, para visitar a minha avó, ficava nós três com o pai. Que coisa terrível. Parecia que faltava alguma coisa. O brabo quando o pai ia ir para a cozinha. Mas quando a mãe chegava, havia vitalidade. Havia vida. Havia alegria. Hoje eu estava dizendo para a Priscila, eu falo assim, um dos momentos mais alegres que eu tenho é quando eu vejo o Benjamin interagindo contigo. Quando eu vejo ele olhando, quando eu vejo ele rindo.
quando eu vejo ele acariciando o teu rosto, porque ele está entendendo o papel da mãe. Eu disse para a Priscila uma vez o seguinte, terceira ou segunda vez que nós fomos dar vacina nele. A primeira eu fui. Eu não consigo, beleza. E na segunda ela quis correr da sala, eu falei, não, fica aqui. Sabe por quê? Porque um dia o Benjamin vai cair, vai se machucar. Ele vai correr para ti. E tu precisa ter força suficiente, a vitalidade suficiente para cuidar dele. E dizer, meu filho, tudo vai ficar bem. Esse é um contexto que está sendo criado de uma família que é feliz, igreja. Não é uma família perfeita, mas e daí, quando traz essa comparação, então os filhos são brotos dessa oliveira, dessa vitalidade. E a mãe faz com que os filhos se reúnam ao redor da mesa. Mesa não é um enfeite na sua casa. Mesa é um símbolo bíblico importantíssimo. Mesa é um sinal de comunhão. Eu não quero me exceder aqui, mas eu quero te dizer, se a sua mesa está servindo para o seu computador, se a sua mesa serve apenas para o seu computador, se a sua mesa serve apenas para você deixar as compras, você está em falta. Mesa é o lugar para se reunir com a família. Mesa é o lugar de todas as refeições. Mesa é o lugar de nós olharmos nos olhos. Mesa é o lugar de nós agradecermos ao Senhor pela dádiva da comida. Mesa é o lugar de nós contarmos e compartilharmos os sonhos. Mesa é o lugar onde nós podemos exortar os nossos filhos. Mesa é um lugar de comunhão. Mesa não é um lugar de enfeite dentro da sua casa. Você pode estar em falta com o Senhor por causa disso. Hoje eu estava sentado, nós não estávamos na mesa, nós temos 2 ambientes lá em casa, mas a Priscila disse, me falou isso, esse ambiente, às vezes a gente senta, é uma bancada, mas eu gosto de sentar à mesa. Eu disse para ela, olha, eu louvo a Deus porque nós entendemos o princípio da mesa. Várias vezes nós sentamos à mesa com o nariz virado um para o outro, mas nós sentamos ali. Podemos até muitas vezes, porque estávamos com o nariz virado um para o outro, um comendo uma hora e outro comendo na outra, mas ninguém comia no sofá e ninguém comia na frente da TV. Porque mesa é o lugar onde se estabelece relacionamentos. Eu não me lembro quando foi lançada a TV. Foi em 1960, por aí, TV a cores. Todo mundo tinha uma TV na sua casa. Isso foi um dos piores marcos para as famílias. Porque as famílias saíram ao redor da sua mesa e começaram a sentar em frente das televisões. E qual hoje o maior problema não são as televisões, são os celulares. Muitos sentam à mesa com os celulares ligados. Você está pecando contra a sua família. Você está jogando a sua família no precipício. Você está dizendo perante Deus que a sua família não vale nada. Mesa é um lugar de comunhão. Olho nos olhos. Ah, pastor, se eu não der a tela para ele, não come, deixa passar fome. Que ele vai comer. Deixa passar fome. Aí, antes falava assim, tu não tem filho, agora eu tenho filho. Se ele vier, ele vai passar fome. Nem que a gente fique 5 horas, mas ele vai comer sem tela. Não é Bíblia, meu irmão. É Bíblia. É a palavra do Senhor. Vá pesquisar o que as telas estão fazendo hoje. Vai pesquisar o que as telas fazem na mente de uma criança ainda quando não tem essa cognição inicial formada. É perigoso. Eu disse para vocês semana passada, o meu telhado é de vidro. Mas eu estou aqui para ensinar e instruir vocês biblicamente. Mesa foi criada por Deus
para nós sentarmos ao redor dela. E não apenas para nós comermos, mas para nós gerarmos relacionamento. Café, se você tem o costume de café, almoço, jantar, sempre ao redor da mesa. Esse para mim é um dos elementos de grande destaque dentro desse salmo. Porque está relacionado à comunhão. A mesa precisa ser resgatada em muitos lares. Olhar nos olhos, ou agradecer a Deus pelo fruto do trabalho. Há poucos dias eu tive uma experiência com a minha esposa. Nós fomos na casa de uma pessoa, tivemos algum contato. E aquela pessoa essas pessoas conheciam o Senhor, nós sentamos na mesa, em algumas refeições, e nenhuma delas eles oraram ao Senhor. E aquilo veio no meu coração, essa família está distante de Ti. E eu tive, juntamente com a Priscila, a oportunidade de conversar com a esposa. E eu perguntei, como é que está a vida de vocês com o Senhor? Ela disse, nós estamos afastados do Senhor. A mesa revela quem nós somos. A mesa revela como nós estamos. A mesa revela o caráter nosso. Por isso que a mesa é algo muito importante. É um princípio estabelecido por Deus. E por fim, o versículo 4, 5 e 6. O texto vai nos falar sobre uma determinada bênção. E essa bênção está relacionada a uma bênção que alcança gerações. O homem feliz, ele não é feliz apenas no presente. Mas ele é feliz quando vê os seus filhos no caminho do Senhor. E quando vê os filhos dos seus filhos no caminho do Senhor. É aquilo que nós estamos trabalhando, igreja. Que nós estamos buscando de nós sermos uma igreja geracional. Sabe o que o texto está dizendo? Que toda a plantação que nós fazemos, toda a plantação que os meus pais fizeram, vai gerar um fruto, vai gerar algo, a semente está sendo plantada. Por isso que dentro da sua casa você precisa temer o Senhor. Que tipo de semente você está plantando? Às vezes as professoras do Kids, eles chegam para mim apavorada, pastor, você não tem noção como aquela criança fala palavrão. Eu falo assim, que tipo de semente está sendo plantada dentro dessas casas? Aprende fora, então, tira os insos. Por isso que precisa tempo de temor e andar nos caminhos do Senhor dentro das casas. Essa colheita que nós estamos tendo, geracional, pode ser boa ou ruim. Mas o texto nos diz que esse homem abençoado, ele é aquele que vai ver, o versículo 6, o filho dos seus filhos. Vai ver como o pastor, seguindo o Senhor, entendendo o propósito, vivendo isso para a sua glória. Nós precisamos aprender a ter uma conduta de fé dentro da nossa casa. Não tolere pecado dos seus filhos. Ensine o caminho, não tolere. Não tolere. Se os seus filhos não são crentes, não deixe ele levar namorado ou namorada para dentro de casa para fazerem sexo. Não deixe. Tema o Senhor dentro da sua casa. Corrija, exorte. Só que o grande problema é que muitos não se decidem e os pais são os maus exemplos. A colheita, ela pode ser boa quando nós somos bons, mas a colheita também é equivocada quando nós vivemos equivocadamente. O ministério pode subir. Andar no temor do Senhor é nos relacionarmos com Ele, compreendendo verdadeiramente quem Ele é. Andar no temor do Senhor é quando nós nos relacionamos com Deus, como indivíduos e como família, entendendo verdadeiramente quem Ele é. Nós e nossa família
precisamos desenvolver esse relacionamento de forma contínua e sincera com Deus. Esse é o segundo ano, meus irmãos, que nós nos propomos a ler as Sagradas Escrituras. Você acha que o seu filho vai ler se você não está lendo? Você acha que um dia o seu filho vai se interessar com a leitura bíblica se você não é um leitor? Você acha que o seu filho vai se interessar algum dia com a oração se você não ora? Você acha que o seu filho vai se preocupar um dia em ofertar, em dizimar se você não faz? Nós ensinamos os nossos filhos por osmose. Sabe o que significa osmose? Por aquilo que está dentro de nós. Da forma que nós agimos, nós nos relacionamos com as pessoas e com Deus. Existe 50% de chance do seu filho agir como você acha. Você sabia que existe 50% de chance do seu filho ter a mesma profissão que você tem? Porque você ensina o seu filho com atitudes. Você ensina o seu filho a amar aquilo que você ama. Nós vamos trabalhar mais sobre isso. Um pai não pode perder os filhos de 0 a 12 anos. 12 anos, de 0 a 12 anos, é o tempo que o pai tem de doutrinar e ensinar o seu filho. Se nessa janela de tempo você perder o seu filho, dificilmente você vai conseguir buscá-lo no restante dos dias de vida dele. Meus irmãos, pais, há uma grande missão. E essa missão está relacionada à mudança de comportamento, à mudança de vida sua. Não é o filho que vai trazer a presença para casa, mas é o pai. Não é o filho que vai trazer o respeito para casa, mas é o pai. Feliz é o homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos.